como apresentar corretamente ou de uma forma mais atraente os serviços de mediação que você presta ou que a sua câmara de mediação pode prestar. Existem alguns segredos, algumas dicas de comunicação que a gente pode usar nesse discurso de apresentação, por mais breve que ele seja. No primeiro vídeo nós falamos que é importante vender benefícios e não características. Se você não viu esse vídeo, recomendo que o faça o mais breve possível. Ou seja, quanto mais eu vender os benefícios que a mediação traz para o cliente, maior será a atenção dele e maior será a geração de valor. E quanto mais eu ficar falando em características, é uma informação de certa forma irrelevante e que será esquecida em pouco tempo. Okay? Isso é especialmente importante em mercados onde a mediação ainda não é conhecida, onde as pessoas ainda não têm opinião formada sobre mediação e estão absorvendo isso dos primeiros relatos que estão chegando, como o seu. Então, no mercado brasileiro é muito sensível à questão de apresentar corretamente o serviço de um mediador, de uma câmara de mediação. Quais são os grandes benefícios que a gente pode usar para captar a atenção do nosso cliente, formar opinião de valor, formar percepção de valor, né, e o entendimento adequado da mediação, algo que possa funcionar como um argumento de vendas, ainda que não estejamos diretamente vendendo, estamos fazendo isso de forma indireta. Para nós mediadores existe uma facilidade, eles já foram listados, estão à disposição de qualquer um, estão à disposição de você. São exatamente os princípios da mediação. Estes são os grandes benefícios que nós podemos usar para vender o nosso trabalho como mediadores, né? Porém, eu preciso fazer uma reinterpretação e apresentar não a característica do princípio, mas o benefício que ele traz. Então, se eu estiver falando da oralidade e da informalidade, por exemplo, eu posso traduzir isso em: nós falamos uma linguagem simples, direta, sem o juridiquês, que você pode entender, que você pode utilizar, compreender e interferir e participar. Então, não é uma linguagem complexa, é uma linguagem simples, para que todo mundo se comunique bem. Então, este é o princípio da oralidade, da informalidade, traduzido na forma de um benefício. E assim ocorre com todos os outros princípios da mediação. A gente já falou no primeiro vídeo, por exemplo, da questão do sigilo, como ele pode ser vendido como uma proteção, como uma preservação da identidade, da reputação, como um cuidado, como um acolhimento e assim por diante. Então, preste atenção nos princípios, mas reapresente cada um deles com os benefícios que ele trará ao seu cliente. É isto que ele quer saber, e não sobre o princípio, mas o que o princípio faz por ele, né? É preciso apresentar também a questão do ganho com o tempo, a redução do tempo que a mediação, o procedimento da mediação traz. Já falamos disso. Também é preciso apresentar a redução do custo que a mediação traz, né? E também uma questão interessante que é sensível para algumas pessoas, que é: na mediação ela não participa como réu,
ela participa como parte interessada em negociar, em obter um acordo, em fazer um ajuste, em resolver uma divergência. Então já é uma diferença, um benefício importante. Lá você não é réu, ninguém é réu, somos partes iguais interessadas na mesma coisa, né? Já é uma diferença, né? Pense em todos os usos que um seu cliente pode ter com a mediação. Isso também é importante, né? Por exemplo, eu já posso prever em relações de comércio que as divergências entre clientes e empresas, ou lojas, ou serviços médicos, ou qualquer outro, possa ser previsto em contrato, por exemplo, para ser discutido em mediação. Então, muitas vezes eu não estou vendendo a mediação em si, mas eu estou vendendo a possibilidade de levar um procedimento à mediação. Então já é bastante comum que as grandes empresas coloquem aquele antigo texto, se houver uma divergência será resolvido no fórum central, enfim, a coisa parecida, será resolvido numa câmara de mediação, num procedimento de mediação, uma mediação judicial ou uma mediação privada ou o que for. Então você já consegue começar a pensar antes da mediação como que eu preparo o ambiente, a condição para que um dia, se houver divergências, elas já sejam levadas por algum instrumento, por exemplo, um contrato, para um procedimento de mediação. Okay? Os 15 segundos, primeiros 15 segundos que a gente usa para falar da nossa apresentação são cruciais, e aqui vai um segredo importante. A gente sempre diz assim, brinca, se você tivesse 3 andares de elevador, entrou no elevador, vai subir ou descer 3 andares e depois vai sair, como é que você venderia o seu trabalho, né? Eu gosto de pensar no seguinte: se eu disser ao meu potencial cliente, meu nome é Ivan Severo e eu sou um mediador, alguns gatilhos mentais na cabeça dele começam a funcionar. Por exemplo, o que ele sabe sobre ser um mediador, o que ele sabe sobre uma mediação. Sabe pouco, quase nada. Essa questão fica fechada na cabeça dele. Ele fica trabalhando apenas na questão, o que eu conheço, eu não conheço, e acabou. Conheço, ótimo, não conheço, também ótimo, encerrou. Ele é um pensamento fechado, limitado. Se eu, diferentemente, me apresentar dizendo, meu nome é Ivan Severo, eu trabalho profissionalmente com a solução de conflitos judiciais ou extrajudiciais através da mediação. Eu sou um mediador. Bom, muda. Porque agora, na cabeça do nosso cliente, ele começa a pensar, o Ivan resolve conflitos, ele trabalha profissionalmente com a resolução de conflitos. Eu tenho algum conflito? Será que esse conflito, aquele conflito que eu ouvi, ele resolve? Então, a criatividade, a expansão da ideia deste cliente, ela não é limitada, ela é estimulada. Então, eu sou um mediador, ok, tá, é um mediador. Eu trabalho com solução de conflitos. Poxa, solução de conflitos, como é que é isso? Mas que tipo de conflitos? Mas onde? Mas é conflito, é briga? Mas ele resolve como? Aonde? Ele começa a processar na mente dele e dar mais espaço na memória dele para assimilar o trabalho que você faz. Então, sempre que possível, apresente-se dessa forma. Eu trabalho com solução de conflitos através de mediação judicial ou privada, né? E eu sou um mediador.
ou mediador judicial ou mediador privado. Apresente antes o benefício que você traz, solução da dor, e depois o seu título, o seu cargo. Eu sou sócio da Câmara XPTO, eu sou mediador certificado pela ONU, tanto faz. O cliente tem que ficar pensando, depois da sua fala e até durante a sua fala, enquanto você está falando, a mente dele começa a buscar referências enquanto ele escuta. As referências dele devem ser solução de conflito, que tipo de conflito, que tipo de solução, ele resolve briga, esse cara da paz, o gatilho dele vai disparar para uma série de caminhos, e estes caminhos percorridos são os que vão começar a formar a opinião e a memória deste cliente. No primeiro vídeo a gente dizia, ao final do procedimento de compra de uma mediação, ele tem que lembrar que você é o acesso, e assim é um excelente início de construção da memória desse acesso, estimulando que ele pense o que você faz e não quem você é somente. Okay? Isto deveria constar no seu material de comunicação. Isso deveria constar na sua marca, não na sua marca, mas na sua programação visual. Nós vamos falar sobre isso em um vídeo próprio. Deveria constar nas suas redes sociais, deveria constar no seu perfil de LinkedIn e assim por diante. Entenda que neste mercado, onde as pessoas ainda não conhecem bem esse tema, você tem que deixar claro o que o tema faz para eles. Isto em todo o lugar. Não fale demais quando você estiver com o cliente, seja muito objetivo e muito preciso, porque ele deverá, se a gente estimular corretamente a criatividade dele, ele vai fazer perguntas, e estas perguntas direcionam o nosso discurso. Eu aprendi isso, por incrível que pareça, com um vendedor de lareiras. Quando eu fui conhecer o produto dele, eu disse, mas isso não polui? Ele disse, não, isso respeita as normas XPTO, de novo, da lei de antipoluição do Chile. E ficava em silêncio. E a minha mente começava a disparar, trabalhar, o que mais, e eu voltava com outra pergunta. Então, assim, quando o meu interlocutor fica em silêncio, eu me sinto na obrigação de falar. E aí, falando, eu vou expor o que está na minha cabeça e talvez até minhas dúvidas, as minhas objeções, meus receios com relação aos procedimentos de mediação, e você tem a oportunidade de esclarecê-los, trabalhar sobre eles, de colocar essa informação de uma forma correta. Certificados e fonte de informação também são importantes, ok? Então, se você tem um certificado de um curso, de uma pós, de um curso de extensão, da participação de um evento, de um congresso, tudo isso vai pesar no momento da escolha, no momento da avaliação. Mas não só isso, e talvez até mais importante do que isto em alguns casos, é o que você conhece, o que você sabe sobre esse tema. E se você tem a capacidade de ensinar o seu interlocutor, o seu cliente sobre esse tema, se ele aprendeu com você, a referência é você e não um certificado, ok? Então, se eu tiver condição de ir fazer um curso em Portugal, na Califórnia, na Inglaterra, na Alemanha, farei e terei um bom certificado. Se eu não tiver esta condição, eu posso me tornar uma autoridade falando sobre o tema, explicando como funciona, colocando um canal, por exemplo, no YouTube, falando sobre os aspectos da mediação, fazendo não propaganda, mas depoimentos explicativos
sobre mediação, sobre seus resultados, sobre seus números, eu me torno uma fonte de informação. E isto me torna aos poucos uma autoridade. Então, se eu tiver os dois, certificados e autoridades, é o perfeito, mas se eu tiver um só, arrisco a dizer que em boa parte das situações, salvo mediações empresariais e mesmo assim não sei, outras mais complexas, o que nós sabemos sobre você e que nós conhecemos da sua opinião e que nós já seguimos da sua informação pode ser mais importante do que um bom certificado. E porque em você eu confio, você eu já conheço, embora eu nunca tenha falado com você, mas assisti seus 25 vídeos, seus 15 vídeos, eles me ensinaram, eu aprendi a respeitar a sua opinião, aprendi a confiar no seu conhecimento. E isso um certificado não faz tão fácil, ok? Repito, os dois são importantes. Quanto mais, melhor. Em casos mais complexos, talvez um certificado da Universidade de Harvard seja muito importante. Mas, na maioria dos casos, o que você sabe, o que você já me explicou sobre mediação será muito mais relevante. Use os dois, se possível, se não, use o seu conhecimento para formar opinião. Seja então uma autoridade no seu segmento, coloque isso no seu perfil profissional do LinkedIn, isso pode ser bem importante, coloque isso no perfil profissional, no seu perfil do Facebook, construa a sua página no Facebook falando sobre isso. Nós vamos depois ter um vídeo só sobre redes sociais, vamos tratar disso, como que isso é feito. É importante que você, nesse caso, em qualquer outro caso, é importante que você publique conteúdos educativos com regularidade. Por exemplo, se é uma vez por semana, mantenha esse ritmo, porque as pessoas começam a esperar que na próxima semana haverá um conteúdo novo seu e eventualmente vão lá procurar por ele. Se acostumam a ter esta fonte de informação. Mas é muito importante também que você avalie a performance destas publicações, seja um pequeno texto, seja um vídeo, seja alguma coisa que você publicou em PDF, tanto faz, que você comece a avaliar quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram, quantas baixaram, eventualmente quantas voltaram. Aí talvez você precise de ajuda de alguém que entenda um pouco mais de rede social, mas pelo seguinte motivo, cada publicação que você faz, ela pode fornecer dados importantes como as pessoas reagiram diante daquele tema. Então você vai saber que, por exemplo, quando você falou no sigilo e na proteção da mediação, você teve um índice 3 vezes mais alto de audiência, de curtidas ou de downloads, por exemplo, do que quando você falou na informalidade ou outro princípio. Então você vai começar a mapear, olha, este caminho tem mais audiência do que aquele, isso chama mais atenção do que o outro, e vai dando a você condição de saber quais são os temas que mais atraem o seu público-alvo. Então sempre verifique o resultado da sua publicação. Não apenas publique, mas volte, e talvez seja importante fazer o seguinte: eu publiquei, 2 dias depois eu verifiquei, ou uma semana. Da outra vez publiquei, de novo 2 dias ou uma semana eu publiquei, sempre no mesmo período, para você comparar isso de uma forma mais equivalente, ou seja, publiquei uma coisa no dia seguinte, ouvi, publiquei uma outra coisa, ouvi na semana seguinte, óbvio que talvez o da semana seguinte tenha mais visibilidade, porque teve mais tempo. Então, dedique o mesmo tempo. Publico 3 dias depois, eu vejo o resultado. Faça assim com todas as publicações. Tá? Depois isso vai ficando mais fácil.
Outra coisa importante que você pode fazer é participar de painéis, palestras, eventos e, de preferência, que você seja um dos palestrantes, por menor que seja. O público, que esse público comece a escutar você, ok? Então, tente criar oportunidades de falar sobre mediação em uma escola, em um clube, em um círculo de amigos, em uma comunidade, em uma confraria, onde quer que seja. Isso vai exercitar sua forma de vender, formar opinião, né? E também de formar a sua reputação. Então, participe sempre ativamente desses painéis e, de preferência, participe como palestrante, como painelista. Crie uma oportunidade para que você esteja à frente falando sobre mediação e seus benefícios, ok? Isso é bem interessante, e hoje tem espaço para isso, porque as pessoas ainda estão curiosas, não está saturado, não tem muita gente ainda falando. Isso pode ser, ainda hoje, pode ser uma atividade fácil de se realizar. Se a venda que você faz hoje, ela é decorrente de um processo de vendas, de um processo de educação, como a gente viu no primeiro vídeo, né? Eu diria que o que você está recebendo hoje em termos de audiência, em termos de contatos, em termos de pedidos, de orçamento, de propostas e de solicitação de mediação, é o resultado do que você fez há 6 meses atrás. Então, projete que aquilo que você está fazendo agora vai dar resultado daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses. Eu sempre digo, daqui a 1 ano você vai desejar ter iniciado hoje. Então, não perca essa referência, não deixe para depois. Vamos recapitular um pouquinho sobre aquilo que a gente falou. Os maiores benefícios da mediação, aqueles que podem ser usados como argumento de venda, são seus próprios princípios, traduzidos em o que eles trazem de ganho para o nosso cliente. Apresente isso, inclusive no discurso de vendas, na sua apresentação primeira. Eu sou um solucionador, eu proporciono a solução de conflitos, eu sou um mediador, meu nome é Ivan, né? E assim por diante. Pense que a sua primeira fala deve ser um gatilho para que a mente do seu interlocutor se expanda mais e não feche. O Ivan é mediador, fechou, entendi. Não, o Ivan resolve bronca, o Ivan resolve as brigas, o Ivan é um pacificador, o Ivan ele é um negociador, e aí a coisa começa a andar cada vez mais e a ficar cada vez maior. Ocupe esse espaço na mente das pessoas que você está apresentando. Daqui a 1 mês, quando elas pensarem quem eu quero seguir, eles vão lembrar de você, ok? E seja uma autoridade no seu segmento, seja pelos certificados, os diplomas que você tem, se você não tem, que seja pelo processo de educação que você proporciona, pelos conteúdos que você publica, e isso você mesmo pode fazer de forma gratuita, não é difícil, tá? Mas que você seja a fonte de informação. Então, isso é muito importante, ok? Eu vou colocar para vocês os próximos vídeos no site, já está lá a listagem dos próximos.
O nosso site é o marketingparamediadores.com.br. Nos acompanhe lá e eu vou disponibilizar também sempre o vídeo e uma versão em podcast, para se você quiser ouvir mais tarde sem ter que assistir o vídeo, ou no futuro um próximo vídeo, você pode simplesmente ouvi-lo em podcast sem precisar assistir o vídeo, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.